Olá pessoal, estão dando continuidade ao desenvolvimento da aplicação que iniciamos na videoaula anterior, onde a gente pretende ter uma activity, né, uma tela. Nessa tela o usuário vai poder clicar num botão, aqui eu coloquei aqui o botão ajuda, e a hora que ele clicar aqui a gente quer que abra uma outra tela, então seria essa outra tela aqui. Aí o usuário pode clicar em voltar, ele vai fechar essa tela e voltar para a tela principal. Então a gente viu na aula anterior como criar os dois layouts, criamos o layout das duas telas e vimos uma coisa importante também, que a gente tem que criar para essa nova tela aqui uma nova entrada aqui no arquivo Android Manifest, que a gente cria uma outra entrada aqui informando essa activity, essa nova tela. Então a gente acrescentou essa entrada aqui, activity, o nome dela é ajuda, e uma coisa importante que tem que ter é aqui, ó, o intent filter. Então o nome desse intent filter é o nome do meu pacote, no meu caso com.matioli, e o nome da activity. E aqui também o nome da categoria. Então essa é a ação. Então a hora que eu quiser abrir eu vou chamar por esse nome aqui. E a categoria eu coloquei aqui como categoria default. A activity principal, que foi criada automaticamente pelo Eclipse, ele colocou na categoria Launcher, quer dizer que o usuário pode inicializar ele pelo equipamento. Então essa atividade, essa tela aqui, que seria a tela principal, ela será inicializada pelo usuário. Mas essa outra aqui não é do tipo Launcher, então é a minha aplicação que vai inicializá-la. Bom, agora a gente precisa escrever a classe. Então a classe em Java que vai controlar essa nova activity, né, essa nova tela. Então para acrescentar uma nova classe, eu vou fechar aqui primeiro. Então para acrescentar uma nova classe, a gente clica com o botão direito aqui no nome do pacote. Ó. Então você vê aqui, seu projeto, source, o nome do pacote, botão direito. Eu vou clicar aqui New Class. Então vou adicionar uma nova classe. Essa classe vai se chamar ajuda. Finish. E aí então ele criou essa classe. Então todas as classes aqui numa aplicação Android, então se essa classe vai controlar uma tela, uma activity, então ela tem que herdar a classe activity do Android SDK. Então ó, você criou uma nova classe, aí você diz que essa classe ela estende, né? Então ela vai herdar tudo que a classe activity já tem. Então, essa classe ela é uma classe filha da classe Activity. Então ela herda tudo que a classe mãe, que é a classe Activity, já possui. Então ele está acusando o erro aqui, porque não está reconhecendo esse nome Activity. Aí separa o mouse aqui e vem aqui ó, e pede para importar essa biblioteca. Então, ele importou, agora tudo bem. Bom, toda classe Activity que herda essa classe Activity, então a minha classe ajuda, herdando a classe Activity, eu tenho que implementar o método onCreate. Então, a hora que ele passar por aqui, a hora que ele for criar essa classe, ele tem que passar pelo método onCreate aqui da classe Activity. Então, a gente tem que sobrescrever, reescrever o método onCreate aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito e venho aqui ó, em Source, cadê o Source aqui, e procuro aqui ó, Override Implement Method. E aí que eu procuro, ó, aqui ele mostra todos os métodos da classe Activity, que é a classe que eu acabei de herdar. Então eu procuro aqui onCreate, aqui ó, marco. Então eu quero reescrever esse método. Eu poderia até marcar outros, mas a nossa necessidade no momento é esse daqui só. Então eu marquei ele, ok. Então ele já insere aqui um esqueleto de código, né? Então aqui agora é só eu continuar. Então você lembra que a outra classe, ó, que foi criada automaticamente, também na hora que a gente abriu já tinha essa parte aqui. Então agora aqui eu vou continuar daqui. Então o que eu preciso? Eu preciso capturar esse botão aqui. Então ele vai abrir essa tela, o usuário vai clicar aqui, eu quero que ele
fecha essa tela. Então eu vou colocar aqui uma variável do tipo button, que é o bt voltar. Então aqui eu mando importar, ó, import, e pronto. Então aqui eu vou colocar aqui bt voltar é igual button, igual a gente fez na outra tela, button new view find view by id, acho que é, né? Find view by id r layout, não, r layout não, rid ponto bt ajuda voltar. Ok, agora eu vou programar o evento, então vou importar isso também. Espera aí, view, acho que é view, certo? View find by id. Tá, deixa eu checar aqui então. Find view by id. Então find view by id. Agora, o problema é isso daqui, ó. É o new, não tem o new. Então eu não preciso criar uma nova instância, porque a instância já foi criada, declarada a variável. Então, aí eu capturei então o botão voltar lá da tela de ajuda. Agora então eu vou aqui bt voltar, eu tenho que programá-lo. Então, eu vou colocar aqui set on click listener new view on click listener. Aqui eu teria que ter colocado view on click listener, por isso que ele não está reconhecendo aqui o bom. Então aqui eu vou programar o evento clique, e o que ele tem que fazer a hora que o usuário clicar nesse botão? Simplesmente finish. Ok? Então a tela principal vai chamar essa tela de ajuda. Nessa tela de ajuda a gente captura o botão bt voltar e aí programa o evento clique dele. A hora que o usuário clicar nele, a gente manda terminar essa tela. Então ele vai fechar e vai voltar para a tela principal. Então, da tela de ajuda é só essa a programação que a gente tem que fazer. Então vamos rever lá o da tela principal, como que a gente colocou. Então aqui na tela principal, a gente colocou aqui o botão ajuda, o usuário vai clicar no botão ajuda da tela principal. Aí ele vai, ó, a gente declarou uma nova intent aqui, dizendo que a intenção nossa é carregar essa tela aqui, ó, essa activity. E aí a gente usa o start activity para pedir para o sistema operacional executar essa intenção que a gente tem, que a gente acabou de declarar aqui. Então intent, como você se lembra, é intenção. Eu criei aqui uma nova intenção e defini que a minha intenção é executar essa activity, ajuda. Então essa activity, você lembra, foi declarado lá no Android manifest.xml. E aqui então a solicitação para o sistema operacional executar essa intenção. Então eu vou testar a aplicação, salvar. Então aqui está a aplicação, vou testar. Então clico no botão ajuda e tilt. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, então, o problema é um errinho primário, gente. Então aqui, ó, na tela, na classe ajuda, que é a que vai criar, montar a tela ajuda,
a gente tem que colocar aqui set content view. Então, como já foi dito, a classe controla a view, a activity, a tela, mas ela tem que chamar uma outra classe para poder montar, renderizar a tela, né? Então eu vou pedir para set content view montar a tela. Então eu pego aqui rlayout ajuda. Então, antes de fazer qualquer coisa na tela, eu tenho que mandar montar. Aí depois de montado, a gente pega o botão ajuda, voltar e programa o evento para ele. Eu vou testar novamente. Salva. Vamos abrir. Então aqui vai estar compilando, instalou. Então aqui a aplicação principal, tela principal, ajuda. E aqui está então a tela de ajuda. Voltar. Então aqui novamente a tela principal. Ok, então com isso a gente consegue então expandir um pouco o nosso conhecimento. Agora a gente já pode criar aplicações com mais de uma tela. Então nas próximas aplicações a gente vai ver uma forma que ao invés de ficar declarando todas as views, né, todas as activities aqui no Android Manifest, em algumas situações pode ser interessante a gente colocar um menu. Por exemplo, na tela principal a gente teria um menu e aí o usuário escolhe qual é a opção que ele quer. Tá? Então isso nas próximas aulas a gente vê um pouco mais, alguns conceitos um pouco mais avançados. Então até a próxima videoaula.